Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 46ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades. Naturalmente que a maior parte dos nossos convidados se encontra na América do Norte, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá, confirmando assim os grandes destinos da imigração açoriana. Por exemplo, já estivemos na província canadiana do Ontário, com Maria João Dodman, Mário Silva, Nelly Pedro e Irene Blair. Já estivemos na província canadiana do Quebec, com Luís Miranda, José António Moraes e Duarte Miranda. Até já estivemos na província canadiana de British Columbia, com José Carlos Teixeira. Mas esta é a primeira vez que vamos até à província de Manitoba, no centro da grande nação canadiana. É lá que vamos encontrar o micaelense Paulo Jorge Cabral, que é cônsul honorário de Portugal em Winnipeg. Não é a primeira vez que conversamos com representantes diplomáticos nascidos nos Açores. Já por aqui passaram José Avelino Petincourt, núncio apostólico nos Camarões e na Guiné Equatorial, Manuela Bairros, a embaixadora de Portugal em Dili, Andreia Muniz de Sousa, cônsul honorária de Portugal na Bermuda, ou Márcia Sousa da Ponte, antiga vice-cônsul de Portugal em Providence. Mas Paulo Cabral é, de todos, o mais antigo. Representa Portugal na província canadiana de Manitoba a tempo inteiro há 22 anos. Vamos perceber como tudo começou. Paulo Jorge de Melo Medeiros Cabral nasceu em 1961 em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Emigrou para o Canadá em 1979, com 18 anos de idade. Fixou a residência na cidade de Winnipeg. Em 1981, tornou-se proprietário e gerente de um supermercado de importação de produtos de Portugal. Em 1997, passou a secretário do Consulado Honorário. Em 2001, foi ele próprio nomeado cônsul honorário de Portugal em Winnipeg. 20 anos depois, em 2021, foi eleito o primeiro conselheiro da diáspora açoriana pela província de Manitoba. Paralelamente, mantém o seu envolvimento cívico junto da comunidade portuguesa, maioritariamente açoriana, que integra há 44 anos. No âmbito informativo, por exemplo, foi editor adjunto do jornal O Mundial e é fundador e chefe de redação do site Português in Manitoba. No âmbito associativo, por exemplo, foi sócio fundador do Centro Cultural Açoriano de Manitoba e é sócio honorário da Casa dos Açores de Winnipeg. É também membro honorário do Núcleo de Winnipeg da Liga dos Combatentes e membro do Real Instituto Militar de Manitoba. É ainda membro do Corpo Consular do Winnipeg e membro do Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Portugal em Toronto. Foi 2 vezes condecorado pela Rainha Isabel II por serviços prestados à comunidade, com a Medalha de Ouro do Jubileu em 2002 e com a Medalha de Platina do Jubileu em 2022. Sr. Cônsul Paulo Cabral, obrigado por ter aceito o nosso convite para partilhar o seu percurso de vida. Obrigado, caro Dr. José Andrade. Foi com muita honra que aceitei o vosso convite para participar neste programa de Conversas da Diáspora. Realmente, como disse, portanto, é um percurso que me levou desde Ribeira Grande, onde, portanto, vivia. Portanto, considero-me um ribeiragrandense que foi nascer a Vila Franca. Passei por Ponta Delgada durante os meus estudos liceais e emigrei para o Canadá em 1979, numa perspectiva de jovem que, na altura, queria sair da ilha, não é? Para conhecer outros países e então, como mencionou, fixei-me aqui em Manitoba. Aos 18 anos tudo é possível, temos a vida inteira e o mundo todo à nossa frente. Mas vamos começar pela situação atual. O senhor é cônsul honorário de Portugal em Winnipeg há 22 anos, mas ao contrário de outros cônsulos honorários, dedica-se a essas funções a tempo inteiro. Por que é que no seu caso é diferente?
Portanto, visto que, portanto, em Manitoba a distância entre os consulados gerais de Toronto, Montreal e Vancouver, portanto, são umas distâncias de quase praticamente 2.500 quilómetros de distância. Portanto, o governo português via a necessidade de criar aqui um modelo diferente em que, portanto, o cônsul honorário tem competências alargadas na questão portanto, de emissão de documentos. Estamos a falar de registro civil, notariado, emissão de documentos de viagem, recenseamento eleitoral. Não era, portanto, justificável que um utente, portanto, um nacional de Portugal, tivesse que de se deslocar, portanto, a Toronto, que é o nosso consulado em que estamos ligados, ou propriamente a Vancouver ou a Montreal. Portanto, neste ponto, portanto, o nosso governo olha para essas dificuldades, que seria uma grande dificuldade em que os utentes teriam que se deslocar. Portanto, no seu caso, sendo embora cônsul honorário, na prática funciona como cônsul de carreira, quase equiparado aos outros para efeitos de prática corrente dos atos consulares. Beneficia disso, por uma questão de proximidade, a própria comunidade portuguesa de Manitoba. Manitoba é a quinta província mais populosa do Canadá, com 1,3 milhões de habitantes. E a sua capital provincial, Winnipeg, é a sétima maior cidade do país, com mais de 700 mil residentes. É aqui que se concentra a maior parte da comunidade portuguesa, estimada em cerca de 13 mil pessoas, maioritariamente constituída por açorianos e açores-descendentes. Que importância é que tem, na sua opinião, o conjunto dos portugueses residentes em Manitoba? Portanto, há uma comunidade muito idónea, uma comunidade muito respeitável pelas autoridades canadianas. São pessoas que trabalham, são pessoas que são respeitadas e respeitam. Portanto, é uma comunidade que se integrou muito bem. A vinda dos portugueses para Manitoba fez-se naquela altura em que portanto, os caminhos de ferro convergiam todos a Manitoba. E, portanto, foi na altura em que, no ano de 55, quando os primeiros portugueses chegaram a Manitoba, portanto, chegaram ao Canadá em 53, e em 55 vieram para Manitoba. Porquê? Trabalhavam na sua maioria nos caminhos de ferro, eram a maioria homens, que, no entanto, escolhiam Manitoba para ficarem o tempo de inverno, o tempo que estavam no desemprego, podemos dizer assim, e como Manitoba era uma cidade em que o custo de vida era menor, portanto, os portugueses acabavam por, depois de trabalharem no norte e no oeste e oeste do Canadá, vinham para Manitoba. E foi assim que realmente a comunidade começou em 1966. Portanto, foi fundada a primeira paróquia, não com igreja própria, mas com o pároco, o Monsenhor Pedro Fernandes, que era um português de Goa. E aí foi neste ano também que o Consulado de Portugal foi fundado, o primeiro consulado foi nomeado em 1966. E, de facto, confirma-se que a grande maioria dos portugueses radicados em Manitoba é dos Açores. Sim, calcula-se mais ou menos, é difícil calcular, mas pela demografia, portanto, nós sabemos que realmente 60% a 70% são oriundos das Ilhas dos Açores. E na área de jurisdição do seu consulado, curiosamente, além da província de Manitoba, encontra-se também o território de Nunavut, com mais de 2 milhões de quilómetros quadrados e menos de 40 mil habitantes. Que desafios se colocam aqui, nestas terras de gelo, porventura onde não haverá portugueses sequer? Portanto, que eu tenha conhecimento, existem 2 portugueses, uma senhora que é cidadã sul-africana com a nacionalidade portuguesa, portanto é assistente social que reside no Nunavut, e é um outro senhor que também, por opção, portanto casou com uma senhora esquimó, que hoje não podemos dizer esquimó, podemos dizer inuit, e portanto que reside naquele território que normalmente portanto, procura o nosso consulado para tratar de documentos. Não? Isso só comprova, de facto, a imensidão da grande nação canadiana. E porquê é que os portugueses, em geral, e os açorianos em especial, se fixaram em Manitoba, quando a maioria preferiu concentrar-se no Ontário ou mesmo no Quebec?
apesar dessa explicação do enquadramento histórico que deu inicialmente, não haveria, porventura, uma maior tendência de se juntarem aos demais nos maiores centros da imigração açoriana do Canadá? Conseguiram resistir aí até hoje, constituindo e até porventura alargando uma comunidade igualmente importante, mas bastante mais pequena que as demais. Exato. Portanto, o fator custo de vida. Portanto, vamos presentemente, eu até olho aos novos imigrantes que, portanto, escolhem o Canadá para fazer parte portanto, para residirem. Chegar a Toronto ou chegar a Vancouver, ou mesmo Montreal, é onde o custo de vida é enorme, não se consegue. E foi nesta perspectiva que os primeiros imigrantes, o fator carta de chamada, podemos dizer assim, primeiro vêm os pioneiros, a seguir vieram as famílias, e depois mais tarde vieram a família imediata, não é? E aí fixaram-se. O custo de vida em Manitoba, praticamente, é a província de Manitoba e Saskatchewan, que é a nossa província aqui ao lado, são as províncias que oferecem um custo de vida muito menor daquele que, pronto, podemos olhar a Montreal, Toronto, Ontário e o Quebec e, portanto, a província de British Columbia. Continua-se a ser uma forma de vida saudável, segura, portanto, aqui a nossa cidade, Manitoba, oferece segurança e oferece qualidade, temos boas universidades, temos bom sistema escolar, e foi assim que realmente as pessoas mantiveram-se. E no seu caso pessoal, porque é que emigrou exatamente para Winnipeg aos 18 anos de idade e não para outro destino do Canadá ou da América do Norte? Sim, o meu processo de vinda para o Canadá foi portanto, no Liceu Antero de Quental, na altura, portanto, tínhamos aquele grupo de finalistas que no final do ano íamos passar férias de finalistas a Lisboa. E nesta altura entrei na Embaixada do Canadá em Lisboa e, portanto, para saber informações, e foi um processo muito fácil. Portanto, eu 3 semanas, eu ainda encontrava-me em Lisboa, quando a minha mãe, em São Miguel, já tinha recebido lá na nossa casa um pacote com documentos para eu poder ir à entrevista, não é? Uhum. E então, pronto, eu escolhi Manitoba porque tinha cá a família, tinha cá 2 tios, e, portanto, mesmo não vindo em sistema de carta de chamada, vim com um termo de responsabilidade, alguém que tinha que se responsabilizar, e neste caso foi então Manitoba o sítio que eu escolhi, não é? E porquê é que aos 18 anos de idade decide deixar a sua terra e experimentar uma terra diferente? Quer dizer, estávamos numa ilha, estávamos praticamente cercados pelo mar, as deslocações ao continente não eram tão fáceis como é hoje, portanto, eu achava que realmente queria tentar explorar algo diferente, não é? E foi assim que realmente, portanto, optei por vir para o Canadá, inicialmente estudar, não é? E, no entanto, tirei um curso de informática, tirei uns cursozinhos de administração de empresa e foi assim que casei, não é? Na altura encontrei a minha esposa cá, que também é micalense, também natural de Vila Franca do Campo. Portanto, criou daí, naturalmente. Exato. E então foi assim nesta altura que realmente optei por investir no negócio, que tinha sido parte também do meu, portanto, da minha aceitação no Canadá, seria como empresário, não é? E, portanto, nós então optámos, a família optou por então abrir um negócio que foi próspero e graças a esse negócio conheci muita gente. Foi aí que eu realmente conheci a maior parte da comunidade portuguesa, foi através desta ligação entre o negócio e os clientes. Já falaremos desse negócio em particular, mas queria perceber se aos 18 anos de idade, que já é uma idade madura, ainda é difícil passar a viver num país diferente. Que impacto inicial é que sentiu quando deixou para trás o conforto e a segurança da sua ilha e enfrentou uma sociedade diferente, com uma língua diferente e uma cultura diferente? Sim, não foi fácil, a adaptação não é fácil, nunca é fácil para ninguém, mas com o apoio da família que eu tinha cá foi muito mais fácil.
virando ao contrário, portanto, se não tivesse família, seria muito mais difícil a adaptação. Portanto, a logística de aceitação cá foi muito mais fácil com a família, não é? Mas, no entanto, nunca é fácil a adaptação. É uma adaptação que leva muito tempo, não é? Ainda hoje, portanto, graças ao meu envolvimento com a comunidade portuguesa, estou integrado na sociedade canadiana através da comunidade portuguesa. Mas nunca é fácil adaptarem-se, não é? Hoje é mais fácil para os jovens, já quem emigra já tem conhecimentos de língua inglesa. No entanto, quando estudei em Ponta Delgada, o francês é que estava em vigor, podemos dizer assim, na altura, não é? Nos anos 70. Portanto, o inglês foi uma forma de... Há 44 anos atrás, quando chegou ao Canadá, naquela fase inicial, isso correspondeu às expectativas que tinha? Fico de alguma forma desiludido, até porventura arrependido? Lidou sempre bem com esse virar de página na sua vida? Não, quer dizer, de imediato, eu para lhe dizer, praticamente nos primeiros 2 anos, eu ia 2 ou 3 vezes aos Açores, não é? Estava indeciso, não sabia se ia ficar, se ia regressar. No entanto, minha mãe era uma viúva jovem, meu pai faleceu, eu era jovem, portanto não sabia, estava naquele impasse, ou ficava ou não ficava. No entanto, depois de ponderar, então decidi vir e enfrentar as dificuldades, que não foi fáceis, estudar e trabalhar em simultâneo, não é fácil, portanto foi poucas horas de descanso, e porque aqui, pronto, tem que se trabalhar para poder, não, sem o apoio da família, da mãe neste caso, teria que trabalhar para então conseguir sobreviver. Como já vimos, iniciou aí a sua atividade profissional exatamente com a importação de produtos portugueses. Por curiosidade, que produtos eram e são mais procurados pela comunidade portuguesa de Manitoba? Portanto, o peixe. Portanto, o peixe era o produto mais procurado, os produtos enlatados, o queijo São Jorge, leguminosas, portanto, a fava, o grão do bico, portanto, eram produtos, o azeite, então, as conservas, eram produtos sempre muito procurados na altura. Além dos que eram fabricados por nós, não é? Tínhamos o produto também fabricado por nós, que também era muito procurado, não é? Além daquilo que nós importávamos, mesmo havendo muitas restrições, hoje em dia ainda existe restrição no queijo São Jorge, muito vinha escondido nos contentores com outros produtos, e conseguia chegar cá através de importadores do Ontário que, portanto, faziam uma análise daquilo que realmente o mercado procurava, e então conseguíamos o produto cá. O peixe fresco semanalmente, e o peixe congelado também, em grandes quantidades, que vinham então do continente português, não é? Aqueles grandes importadores. Uma das melhores maneiras de matar saudades da nossa terra é Exatamente. da gastronomia com os produtos típicos locais. O seu envolvimento cívico na vida social e cultural da comunidade já era anterior às funções de cônsul e prossegue a par destas. O que é que mais destaca da sua participação no movimento associativo, desde o Centro Cultural Açoriano de Manitoba até à Casa dos Açores do Winnipeg? Portanto, quando cheguei a Manitoba, achei que, além do que o bom trabalho que as outras organizações que já existentes, que tínhamos cá a Associação Portuguesa, a Casa do Minho, a Paróquia, havia uma lacuna, havia uma falta. Portanto, havia uma falta de nós, oriundos das Ilhas dos Açores, terem algo da nossa terra, especialmente o folclore, e foi na altura que, então, em 92, um grupo de açorianos, e também continentais, amigos dos Açores, então resolvemos fundar o Centro Cultural Açoriano. Foi um percurso muito bom, aí conheci muita gente, envolvi-me com a organização, trouxe os meus filhos, logo de idade muito jovem, participaram nos grupos folclóricos, os quais ainda participam. Portanto, os meus filhos foram
e até mais ou menos a adolescência, dançaram, pois tiveram que sair enquanto estavam a estudar e voltar. Hoje o meu neto também faz parte do grupo folclórico. Portanto, foi uma experiência muito gratificante, trabalhou-se muito, já se sabe. É um projeto de família, não pode ser um projeto de homem ou de senhora, portanto tem que ser um projeto de família. A minha esposa acompanhava-me, eu também acompanhava, porque ela também estava envolvida. Portanto, foi um projeto muito gratificante que hoje realmente o associativismo açoriano em Manitoba enriqueceu mais a cultura portuguesa que estamos nesta província. E sempre com a preocupação de passar esses valores identitários da cultura portuguesa e, em particular, das referências açorianas aos seus filhos e agora ao seu neto. Essa é uma preocupação geral na comunidade portuguesa de Manitoba. As novas gerações continuam envolvidas e comprometidas com a nossa identidade, embora já tenham nascido na sociedade canadiana e, em alguns casos, até tenham dificuldade de falar ou compreender o português? Sim, quer dizer, hoje estamos a ver mais a participação dos jovens, quer dizer, com muita dificuldade, como o Dr. Zé Andrade mencionou, na língua portuguesa, mas já estamos a ver o envolvimento dos jovens. E, por exemplo, na Associação Portuguesa de Manitoba e na Casa do Minho, os presidentes atuais são dois jovens, já de segunda geração. Portanto, estão a ser auxiliados, podemos dizer assim, pelos pioneiros, os pioneiros que realmente sempre oferecem algo que possam ajudar os novos. Na casa dos Açores... Um sinal de esperança para o futuro, sim, sem dúvida. No seu caso, Sr. Cônsul, ter sido condecorado pela Rainha Isabel II por serviços prestados à comunidade, foi honroso e gratificante depois de décadas de imigração? Foi sim, quer dizer, portanto, o meu trabalho junto à comunidade foi reconhecido pelo Premier na altura e recentemente pela Premier, portanto, eles têm conhecimento daquilo que fazemos e, portanto, foi muito gratificante. Inicialmente, a primeira condecoração, eu não fui condecorado na altura que devia ter sido, porque, como sendo exclusivamente cidadão português, sou português, portanto, houve um processo de aceitação, não é? Portanto, pelo governo do Canadá, e neste caso o provincial. Depois, mais tarde, então, fui então condecorado. Desta vez, já não foi preciso o tal processo que já tinha sido formalizado anteriormente. Mas ainda é exclusivamente cidadão português, não optou pela dupla cidadania? Não, ainda não. Portanto, sou cidadão... 44 anos depois de viver no Canadá, é curioso, é interessante, é raro até. Sim, quer dizer, eu não acho que, portanto, vai me dar mais vantagens. Portanto, ao contrário, aliás, portanto, os primeiros 18 pessoas podem dizer assim, então tu não queres naturalizar canadiano porque estás no consulado. Não é isso. Os primeiros 18 anos que eu estive cá, nunca houve aquele interesse para mim, não é? O Canadá sempre me aceitou bem, nunca tive problemas ao entrar ou sair neste país. Portanto, nunca houve aquele interesse, não é? Portanto, não acho que até agora, não acho a necessidade de me naturalizar. E aconselho as pessoas, aqueles que realmente o queiram, não é? Que a maior parte da nossa comunidade, ao que pensam, não são naturalizados, não é? Ainda mantêm a nacionalidade portuguesa. Eu sempre aconselho quem pretenda regressar a Portugal e que não tenha a certeza que vai ficar permanentemente no nosso país, então aconselho a naturalizarem-se, para que depois, se mais tarde queiram regressar, então tem esta facilidade. E a propósito, em 44 anos de vida canadiana que já leva, nunca teve vontade de regressar? Sim, nós temos casa nos Açores, mantemos a casa da família e, portanto, estamos a ponderar isto, um dia que deixamos de apoiar os nossos netos, porque ainda temos netos praticamente novos, não é? E a minha esposa está a apoiá-los, não é? Também tenho, portanto, a minha sogra ainda também vive connosco, estamos a apoiá-la no final da sua vida. Portanto, pensamos que realmente um dia que os meus netos já não precisam do nosso apoio, um dia, pronto, regressar aos Açores e passar mais tempo.
E o que é que mais lhe faz sentir saudades de São Miguel? O mar, portanto, aquela ligação ao mar. Portanto, eu e a minha esposa somos pessoas muito ligadas ao mar. Passamos, quando vamos de férias, às vezes as pessoas perguntam o que é que vocês fazem nas nossas férias. Vamos para a praia, não é? Portanto, somos muito ligados ao mar, à gastronomia, à ligação com a família, que é muito importante. Mesmo já não tem muita família imediata, mas tem primos ainda que nos faz ligar à nossa terra. E, portanto, e ter uma casa em Portugal, Dr. Zé Andrade quer afirmar isso, manter a sua casa em Portugal não deixa não me deixa que não visite a minha terra. Muito bem. Mas o que é que sente de cada vez que visita a terra onde nasceu, Vila Franca do Campo, e sobretudo a terra onde cresceu, Ribeira Grande? O que é que sente? Portanto, eu sinto a nostalgia, portanto, eu quando chego lá aos Açores, realmente o ar, aquele ar úmido, não é? Portanto, dá-me logo portanto, uma alegria, portanto, ao chegar à nossa terra e saber que eu vou voltar à minha juventude, rever amigos, ver o sítio onde eu nasci, a casa de onde me cresci, a cidade de Ribeira Grande, onde joguei futebol, a Ponta Delgado, o Liceu. Portanto, isso saudades, são saudades que não me deixam, não estão sempre no nosso pensamento. Já vimos que se considera mais Ribeira Grandense do que Vila Franquense. Como era a ilha de São Miguel, e neste caso até a então Vila da Ribeira Grande, que deixou para trás há 44 anos atrás? Não, a vila em si, a cidade hoje de Ribeira Grande é uma cidade próspera, quer dizer, uma cidade, portanto, é um concelho que, portanto, será o terceiro maior concelho dos Açores, não é? E naquela Portanto, altura da sua infância? naquela altura, portanto, a Ribeira Grande era, pronto, uma vila, não é? Mas havia muita coesão, portanto, havia grupos de jovens, havia grupos de escoteiros, havia grupos paroquiais, que depois, mais tarde, quando regressei, e já não senti isto, quer dizer, já não. A juventude juntava-se no jardim público. Nós passávamos o serão no jardim público. Mais tarde, com os clubes de vídeo, com a televisão, já não via as pessoas a irem muito para fora, não é? Eram mais dentro. E também compreendo, porque, pronto, os meus amigos na altura eram pessoas solteiras e mais disponíveis. Mais tarde, quando comecei a visitar os Açores, pronto, já eram pessoas com compromisso de famílias e tudo, também não estavam sempre disponíveis para estarem em público. Mas Hoje... é essa distância, quer no tempo, quer no espaço, qual é exatamente a melhor memória que guarda da sua infância? É ser uma infância feliz. Portanto, foi uma infância feliz para mim, quer dizer, portanto, nunca tive problemas na minha infância, portanto, a nossa família sempre viveu bem, mas, portanto, os meus pais eram funcionários públicos, portanto, foi uma infância feliz, até à altura em que eu perdi o meu pai aos 13 anos. Mas, portanto, foi uma infância que eu recordo muito feliz, não é? E com muita ligação aos amigos, não é? Tive muitos amigos. Joguei muito futebol, tanto a nível associativo da Federação de Ponta Delgado, jogava para o Clube Ideal, também no Liceu e nos clubes também de Vila, não é? De futebol salão. Portanto, para mim foi uma juventude muito feliz. E que, pelos vistos, deixou saudades. Bom, mas a pergunta mais difícil fica para o final. O que é, para si, a saudade? A saudade é não estar presente no sítio onde eu me sinto mais feliz. Portanto, o sítio onde eu me sinto mais feliz será a minha terra, não é? Lá estou feliz. E, portanto, quase com meio século de vivência canadiana, a sua terra e o sítio onde se sente mais feliz ainda é a sua ilha de São Miguel. Exatamente. Portanto, ou seja, sinto muita saudade. Há aí uma força que o tempo e a distância não conseguem apagar. Sim, aliás, portanto, quando eu era, portanto, empresário, não era tão fácil deslocar-me aos Açores, portanto, porque o negócio tinha que estar cá. Depois de vir aqui para o consulado e ter o meu mês de férias, eu durante 25 anos
fui sempre aos Açores. E provavelmente virá um dia em definitivo, como já vimos. Sim, estamos a pensar nisso. Independentemente do que lhe venha a acontecer, desejo-lhe muitas felicidades aqui ou aí, Sr. Cônsul Paulo Jorge Cabral, e muito obrigado por esta nossa conversa. O prazer foi todo meu, Dr. José Andrade, e conto comigo para aquilo que preciso e que necessito. Muito obrigado. Obrigado igualmente. E haja saúde, como se diz. Obrigado. Bom, na próxima semana cá estaremos de novo para mais uma entrevista biográfica das Conversas da Diáspora. Aqui fica o convite de sempre. Esteja connosco também.